Boa noite, irmãos. Graças a paz. Mais uma vez é muito bom cultuar o Senhor junto com vocês. Peço que vocês abram a Bíblia em Salmos capítulo 1. O tema da mensagem desta noite. O tema da mensagem desta noite é o verdadeiro arrependimento. Um salmo muito conhecido por todos, do rei Davi. Amém? Que diz assim: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido. Não desprezas, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, agradecemos mais uma vez, ó Pai, por estarmos em tua casa, para louvarmos ao Senhor, e também, ó Deus, para sermos edificados pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, para que fale, Senhor, em nossos corações, em nossa mente, nos capacitando, Deus, para compreender a tua palavra e guardar, Senhor, a tua palavra em nosso coração, para não pecar contra ti. Amém. Bom, meus irmãos, o verdadeiro arrependimento. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem: me arrependi de ter comprado tal carro. Me arrependi de ter comprado tal roupa. Me arrependi de ter feito amizade com certa pessoa. Me arrependi de conhecer tal pessoa. Me arrependo profundamente das coisas que fulano fez por mim. Me arrependo de ter comprado coisas que hoje não atendem mais à minha necessidade. Me arrependo. Bom, para muitas pessoas arrependimento é isso, é se arrepender por comprar algo, é se arrepender de ter comprado um carro sem antes analisar o carro. Para muitas pessoas arrependimento é só isso, mas para Davi o arrependimento é muito mais do que isso. E é isso que Davi nos ensina no Salmo 51. Ele nos ensina 3 lições no Salmo 51. Mas antes de começar elas, você lembra qual foi o contexto que Davi escreveu os Salmos? Em 2 Samuel capítulo 11, diz que quando os reis deviam ir para a guerra,
Davi ficou em casa. E assim Davi saiu ao pátio e viu uma bela mulher e mandou perguntar quem era ela. E aí disseram, é Betseba. Então ele pediu para que a trouxesse e assim ela engravidou dele. Bom, Betseba era casada com Urias. Então Davi arrumou um problema. E para eliminar esse problema, Davi traça o primeiro plano, o plano A, que era trazer Urias da guerra e fazer com que Urias fosse até a casa dele e assim encobertasse o pecado de Davi. Urias dormisse com a esposa dele e assim encobertaria o pecado de Davi. Mas Urias, como era fiel, não desceu. Davi tentou, o embebedou, mas mesmo assim, deu presente a ele, mas mesmo assim, ele não desceu. Bom, como Davi viu que não conseguia se livrar dele, Davi traçou um novo plano, o plano B. Bom, e o plano B tinha que funcionar. E o que ele fez? Mandou Urias de volta para a guerra e mandou mensagens, carta, pela mão de Urias mesmo a Joabe, e disse, Joabe, mata Urias. E Joabe coloca Urias na frente de batalha. E assim Urias morre covardemente por Davi. Bom, e Joabe, temendo a reação de Davi, diz para o mensageiro, se Davi ficar bravo, porque nós fomos até debaixo da muralha, diga para ele que o Urias morreu. E Davi dá uma resposta meio ainda que não percebe o tamanho do pecado que ele cometeu. Ele diz para Joabe, não fique atemorizado, Joabe. A espada fere este, como também fere aquele. Bom, Davi fez isso, mas o texto diz que o que Davi fizera não agradou ao Senhor. E como não agradou ao Senhor, o que Deus fez? Enviou o profeta Natã. Davi, é hora de conversarmos. E Natã chega dizendo para Davi, havia 2 homens, Davi, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e tinha gados. O pobre somente tinha uma cordeirinha, e essa cordeirinha ele criara, e ele tinha ainda como filha. Veio um mensageiro, veio um viajante ao homem rico, e o homem rico pegou essa única cordeirinha do homem pobre e entregou ao mensageiro. E Davi fica irado e diz, quem fez tal coisa terá que restituir 4 vezes mais. Aí Natã diz, você é este homem. Aí Natã começa a dizer, agora assim diz o Senhor, eu lhe dei o reino, lhe dei tudo o que precisava, e se precisasse de mais, eu te daria tais e tais coisas, mas mesmo assim você pecou. Então o que você fez em oculto, eu vou fazer à luz do dia, e a espada vai estar no meio da tua casa. E Davi diz, pequei contra o Senhor, e Natã diz, não, o Senhor te perdoou, mas como você pecou, a criança irá morrer. Davi entra em profunda angústia, lamenta pela criança, mas mesmo assim a criança vem a morrer. E Davi escreve este salmo, um dos salmos mais lindos sobre o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, que nos ensina, como mencionei, 3 coisas. E a primeira dela, o verdadeiro arrependimento nos ensina a buscar perdão pelos nossos pecados. Veja comigo do versículo 1 ao 6. Davi diz assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Davi implora pelo amor de Deus, que Deus, pelo amor dele, apague as transgressões, o pecado dele. Davi pede, Deus, apaga o meu pecado. Tem amor de mim, Senhor, apaga o meu pecado. No versículo 2 ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi vê o pecado como sujeira. Sujeira. Imagina uma peça de roupa limpa e começa a cair sujeira nela. Assim Davi vê o pecado como sujeira, como se ele estivesse sujo. Por isso ele pede a Deus, lava-me, Senhor, tira esse pecado de mim. Lava-me, ó Deus.
E Davi continua dizendo: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi reconheceu o teu pecado, e é como se Davi olhasse para a esquerda, visse o pecado, olhasse para a direita, visse o pecado, olhasse para frente, ele visse o pecado diante dele. O pecado não o abandonava, o atormentava. E por isso Davi suplica por perdão a Deus. No versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Mas a pergunta é: Davi realmente só pecou contra Deus? Só contra Deus que ele fez mal? Não, ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias e ele pecou também contra o próprio reino. Porque depois deste pecado, o reino passou por muitas dificuldades, muitos problemas devido ao pecado de Davi. Então Davi pecou contra duas pessoas e o reino. Mas ele diz: não, eu pequei somente contra o Senhor. O que Davi está dizendo é que a raiz de todo mal, primeiro, é contra Deus. A raiz do pecado é contra Deus. É isso que ele quer enfatizar aqui, não mostrar que nosso pecado não é somente algo que entristeceu o próximo, mas afeta a santidade de Deus, afeta o padrão de Deus, o que Deus estabeleceu como correto. Então, o nosso pecado é contra o Senhor. E o versículo 5, se você veio pela manhã, você vai lembrar que o versículo 5 é uma das provas da condição humana, que Davi diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi está confessando que a sua natureza é caída, que ele herdou a natureza caída de Adão, a natureza caída de sua mãe. Ele confessa a Deus: Deus, eu sou pecador, nasci pecador, herdei a herança decaída de meus pais. Eis que te comprases na verdade, versículo 6, e no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. O que Davi está dizendo? Que mesmo do profundo do homem, Deus mostra para ele como deve se viver. Que sabedoria é perícia para se viver. Então Davi diz que do fundo do íntimo do homem, Deus mostra para o homem como ele deve se viver. Então isso que ele pede: Deus, mostra para mim como eu devo viver. Diante disso que foi exposto, meu irmão, você reconhece que você é um pecador? Você busca constantemente perdão pelos seus pecados ao Senhor? Você já parou para pensar que o seu pecado é contra Deus? Quando você cobiça a mulher do próximo, como Davi fez, é contra Deus e vice-versa também? Ah, mas o meu marido é feio. Bom, meu irmão, leva a sua bênção para casa. Quando nós pecamos, é contra Deus. Quando você faz algo no seu trabalho que prejudica o próximo, é contra Deus. Você está pecando contra Deus. Quando você tenta tirar vantagem de alguém, o seu pecado é contra Deus. Contra Deus que você está pecando. Você também deve ensinar o seu filho que ele é pecador. Mostrar para ele que ele é um pecador. Ou você acha que o seu filho é santo só porque ele nasceu de você? Quem te disse que o seu filho é santo? Rousseau? Rousseau é o sociólogo que defendia a ideia de que o homem é bom, mas a sociedade que o corrompe. Né? Se é assim, quem corrompeu a sociedade? O seu filho é pecador porque ele herda a herança decaída de Adão. Você é pecador, então o seu filho também é pecador. Ele precisa saber que ele também é pecador. Você deve ensinar ele. Nós olhamos para as crianças e ficamos: ah, é lindo sim. Mas tem que lembrar que são como raposas em fraldas. E eu não estou falando isso para diminuir o seu filho, é para que você entenda que ele é
pecador, ele precisa do evangelho. Você tem que ensinar ele que ele é um pecador, que ele tem que reconhecer que certas coisas que ele faz é pecado, e pecado contra Deus, não é pecado contra você ou somente contra a sua autoridade como pai. Não, é pecado contra Deus, que ele também peca contra Deus, ele precisa entender isso. Não, o meu filho é bom, é as amizades que o corrompem. Não, a amizade corrompe, mas também ele é corrompido. Ensina teu filho que também ele é pecador. Jovens também têm que atentar que o seu pecado diante de Deus também é levado em consideração. Não acha que você sabe o que faz, acha que está correto. Não. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, também está em pecado. Não é adulto só que peca, e também não é só criança que peca, jovem também peca. Somos pecadores, precisam se arrepender. Leve uma vida, meu irmão, de arrependimento. Não é arrependimento também momentâneo, é arrependimento mesmo. Dia após dia se arrependendo dos seus pecados. E não só do pecado que você comete, mas da sua natureza caída. Arrependa-se. Davi pecou, mas se arrependeu. Arrependa-se. Bom, segunda lição que o Salmo nos apresenta é que um verdadeiro arrependimento é buscar não ter orgulho. Acompanhe comigo o versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me com isopo, Davi está fazendo uma ilusão a Levítico 14, versículos 6 e 7, que diz assim: Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Bom, esse era um processo de purificação em Levítico dos leprosos, né? A lepre, que é a necrose da pele. Então Davi aqui está vendo o pecado como a lepra, que corrompe a nossa carne, que faz mal à nossa carne. Por isso que ele pede: Deus, limpa, meu Deus, do pecado, e ficará mais alvo que a neve. O desejo dele é ficar limpo do pecado. E no versículo 8 ele diz: Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Deus quebrou o orgulho de Davi. Aqui ele está falando que Deus esmagou os ossos, não é que Deus quebrou os ossos dele de verdade, mas é no sentido que Deus o quebrou o orgulho dele. Lembre-se, Davi era rei e não tinha ninguém acima dele. Então o que ele fizesse era tido como correto. Seja bom, seja mal, era tido como correto. Ninguém ousaria a falar: Davi, você está errado. Natã fez, mas fez depois do pecado ter cometido. Mas eu estou falando de que Davi tinha liberdade para fazer o que quisesse. Ele estava acima de todos. E uma das nuances do orgulho é essa, de achar que está acima de todos, que é melhor do que todos, né? Que o orgulho faz que o homem crie as suas próprias leis. Mas Deus quebrou Davi. Não, você pode estar acima do povo, mas eu estou acima de você. E assim Deus quebra o orgulho de Davi, mostrando para ele que ele é pecador. No versículo 9, Davi continua dizendo: Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mais uma vez, Davi está pedindo para que Deus perdoe o seu pecado. No versículo 10 ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está pedindo praticamente um novo nascimento. Renova dentro de mim um espírito inabalável, sujeito a Deus e a sua vontade. 2 Coríntios 10, versículo 7, se eu não me engano. Não, 2 Coríntios 5, versículo 17 diz:
Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Davi está pedindo um novo nascimento. Renova-me, não me deixe como antes. Quando Deus quebra o orgulho do homem, o desejo dele é ser nova criatura, não é continuar a mesma coisa. No versículo 11 ele continua: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você lembra de um rei que teve o Espírito de Deus, mas depois Deus o tirou dele? Lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, diz que o Espírito de Deus entrou em Saul. E aí surgiu a famosa frase, Saul entre os profetas. E em 1 Samuel ainda, capítulo 16, versículo 14, diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito da parte do maligno passou a atormentar. Por que isso aconteceu com Saul? Porque Saul pecou contra Deus. E ele não se arrependeu por ter pecado contra Deus. Ele se arrependeu com medo das consequências que viriam, que era uma delas, perder o reino, e foi o que aconteceu. Perdeu o reino. Então era um falso arrependimento que ele demonstrava. Mas Davi apresentou um arrependimento verdadeiro, reconhecendo que pecou contra Deus. Então o medo de Davi era também perder o Espírito de Deus, ou que Deus o rejeitasse, o tirasse do trono, porque ele também cometeu o pecado contra Deus. Então por isso que ele implora: Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. E no versículo 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Mais uma vez ele pedindo que Deus o renove e dê um espírito sujeito à tua vontade. Bom, considerando o que foi exposto, meu irmão, quantas vezes você tem agido com orgulho? Você acha que é uma ação natural, mas é uma demonstração de orgulho. Já parou para pensar quantas vezes você pode ter agido com orgulho? Ou você também pensa que os seus atos diante de Deus não terão consequências, como Davi achava que não teria consequência o pecado dele? Você acha que não há consequências? Há consequências. E não deixe o orgulho te enganar, porque acima de você está Deus. Se alguém fizer a mesma coisa com você, com o que fez que o Natan fez com Davi, chegasse a você e dissesse: você está errado, qual seria a sua reação diante de tal acusação? Como você responderia a essa pessoa? Seja uma causa justa, seja algo que você esteja correto ou não, mas qual seria a sua reação? Agiria como irrepreensível? Lembrando que o único homem irrepreensível é Cristo. Então, quando nós nos colocamos numa posição de irrepreensível, estamos colocando numa posição que só cabe a Cristo. Nós não podemos tomar a posição de irrepreensíveis. Qual é a sua reação? No trânsito, quando alguém chega e te afronta, qual é a sua reação? Ensine também o teu filho, meu irmão, sobre o orgulho. Que quando você diz não para ele, e ele não aceita, é uma demonstração do pecado dele, pecado do orgulho, de achar que ele tem mais noção do que é correto do que você, que é o pai. Claro que em alguns casos acontece isso, mas na maioria das vezes quem tem a razão é o pai, não a criança. Então ensine teu filho que mesmo que ele acha que é correto, quando você diz que não, é o orgulho dele falando, achando que ele tem autoridade contra você. Ensine ao teu filho também sobre o orgulho. Qual é a reação também dos jovens diante do pai, quando se o seu pai chegar para você e disser, você não vai? Normalmente é o jovem o filho fazer a arruaça, né? Bater a porta do quarto, se trancar no quarto, ou se trancar no banheiro, deixar de comer. Tem que ensinar para ele que essa reação é o orgulho, é o pecado.
está sendo orgulhoso, não está se sujeitando à autoridade dos pais, não está se sujeitando o que é correto diante de Deus. É o orgulho. E o que essa sociedade tem mais fomentado é orgulhosos. Cada um tem a sua verdade. E eles não ensinam ainda a cada um ter a sua verdade. Eles ensinam a cada um ainda a defender a própria verdade com unhas e dentes. Então, se você não ensinar o teu filho o pecado do orgulho, pode ter certeza que essas ideologias irão ensinar ele a fomentar o orgulho dele, a aumentar ainda. Sociedade de gente orgulhosa, se orgulhando de colocar para fora o orgulho. Contra Deus ainda. Quando Deus, meu irmão, quebra o orgulho do pecador, o pecador quer ser nova criatura. Então, se você tem o desejo de ser nova criatura, de matar o orgulho, continue assim. Continue orando a Deus, se arrependendo, como Davi se arrependeu, quebrou o orgulho de Davi. Davi provavelmente não foi mais orgulhoso, reconheceu a soberania de Deus, que Deus está acima. Embora seja quem for que esteja acima de muitas pessoas, mas tem que lembrar que Deus está acima. Então devemos obediência a Deus, tratar o que estão sujeitos à nossa autoridade com respeito, porque é respeito para com Deus. E a terceira lição que o Salmo de Davi nos ensina sobre o verdadeiro arrependimento é buscar ser agradável a Deus. No versículo 13 até o 19, ele diz assim: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Bom, depois de Davi ter o orgulho quebrado, ter se arrependido, acredito ou não, gera no coração de Davi um espírito missionário, de anunciar aos transgressores que estão errados e anunciar o caminho do Senhor. Então, o que dá a entender? Que quando realmente o camarada ou a mulher se arrepende, gera nele um espírito missionário e anunciar os caminhos do Senhor. Mas tem gente que diz que se arrependeu dos seus pecados, né? Mas se for para evangelizar, seja em qualquer lugar, some. Então, o verdadeiro arrependimento, ele manifesta isso, anunciar o evangelho também. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Livra-me do crime de sangue, é Davi dizendo: ó Deus, me livra da morte, não me mate. E assim eu irei louvar ao Senhor, Deus da minha salvação. Abre, Senhor, os meus lábios, versículo 15, e a minha boca manifestará os teus louvores. Versículo 16. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrido. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar se oferecerão novilhos. O que Davi está dizendo? Que Deus não quer sacrifícios. Deus não quer litros de sangue derramado. Ele quer arrependimento de verdade. Coração quebrantado. Um verdadeiro arrependimento. Então, quando Davi diz, no versículo 16, pois não te comprazes em sacrifícios, e do contrário eu te daria, e não te agrada do holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado e coração compungido, é o que Davi está dizendo. Deus, mesmo que eu sacrifique animais ao Senhor, mas no meu coração eu não me arrependi de verdade, eu sei que esses sacrifícios são em vão. E que esses sacrifícios só seriam aceitos pelo Senhor quando realmente eu me arrependesse verdadeiramente. Então não adianta, Davi via que não adiantava sacrificar, sendo que se ele não tivesse se arrependido. Se ele se arrependesse
de verdade como aconteceu, aí sim ele poderia oferecer o sacrifício ao Senhor. Bom, diante disso, meu irmão, que foi exposto, devemos pedir perdão até mesmo pelo nosso falso arrependimento. O arrependimento é mudança de caminho e não 360, uma volta de 360 graus e continuar no mesmo caminho. É uma mudança de caminho. Tem que mudar, tem que virar para outro lado. Isso é um arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos falsadamente, né, com medo das consequências, isso aí não é um verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento é sinceridade e saber que pecou contra Deus. Para pensar. Isso é uma reflexão que eu mesmo já fiz. Quantas vezes será? Ou tem certas coisas que eu digo que me arrependi, mas se for analisar mesmo, não me arrependi de verdade. Falsos arrependimentos. Quantas vezes na sua vida você já parou para pensar que talvez você achou que se arrependeu de tal coisa, mas no fundo não se arrependeu? Tenha uma vida de arrependimento constante, de arrependimento verdadeiro. Verdadeiro. E o único que pode fazer isso é Cristo, que pode nos dar um coração quebrantado, um coração renovado, é Cristo. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados hoje, com Cristo, que foi sacrificado na cruz, quando nós pedimos perdão hoje pelos nossos pecados, e não foi o verdadeiro arrependimento, e pedimos perdão ainda, falamos que, não, Deus me perdoe, mas não arrependeu nada, é zombar da cruz de Cristo. É um falso arrependimento e é zombar da cruz de Cristo. Mas um engraçadinho pode até pensar, mas Cristo não morreu por todos os nossos pecados, como nós aprendemos hoje pela manhã? Sim, morreu. Então Cristo morreu também pelo meu pecado, pelo meu falso arrependimento. Sim, Cristo morreu também pelos nossos falsos arrependimentos, mas não para continuarmos nele. Morreu para que nós venhamos ter um verdadeiro arrependimento. Então, não fique no falso arrependimento. Arrependa-se de verdade. É isso que esse salmo de Davi enfatiza. O quebrantamento e o verdadeiro arrependimento, não para com as consequências, mas para com Deus. Então, meus irmãos, o verdadeiro arrependimento é buscar continuamente o perdão pelos nossos pecados, procurar não termos o orgulho e buscarmos sermos agradáveis diante de Deus. Amém?